O ódio é um deles. O segundo fator que eu chamo a atenção, que envolve o trabalho policial, que quebra a crença nos laços interpessoais e sem os quais não existe regime democrático pleno, e está na proliferação de pós-verdades ou de mentiras ou de fake news. Eu estou, nesses dias, atravessando uma campanha na internet e eu atravesso todos os dias. Eu, não sei se pelo tamanho, que acham que é avantajado, ou pelas coisas que eu digo, sempre tem uma campanha na internet contra mim, sempre. É algo que faz parte da minha vida. Eu fico com pena da minha mãe, que tem 85 anos, e ela fica zapeando televisão, e, de vez em quando, ela cai num canal que não gosta muito de mim, e ela disse, meu filho, estava falando mal de você. Eu digo, mamãe, troque o canal. Ela disse, meu filho, você antes era governador do Maranhão. Eu digo, é verdade. Eu era xingada só no Maranhão, agora eu sou xingada no Brasil todo. Eu digo, pois é, mãe, esses são os desafios que a vida atravessa. E ela fica vendo, muito angustiada, essas coisas. Só morte minha, já houve umas 4 ou 5 vezes que ela achou que eu morri. E eu sou obrigado a ligar para ela, e eu digo, mamãe, eu não morri, sou eu mesmo. Porque sai, de vez em quando, na internet, que eu já morri no acidente de carro, eu já morri em acidente de avião, eu já morri assassinado por um tiro. A sorte que, se fosse verdade, graças a Deus, eu tenho ressuscitado bem rapidamente e continuo fazendo esse trabalho que é possível fazer em prol do Brasil, em prol da sociedade. Esse mundo de fake news faz com que agora eu seja alvo de uma campanha segundo a qual eu quero assassinar crianças como? Atenção, com vacina. Então, isso é verídico, eu lamento dizer que é verdadeiro. Vocês podem botar vacina, Flávio Dino. Eu fiz uma fala no evento do Ministério da Saúde, dizendo que o Supremo decidiu que as vacinas são obrigatórias, por uma razão jurídica, proteção à vida. E disse, inclusive, na mesma ocasião, que isso não significava que, mano militar, as pessoas seriam obrigadas a se vacinar. Eu não sei se é um problema cognitivo, talvez a expressão mano militar não tenha sido compreendido. O certo é que isso gerou fake news dizendo que eu quero algemar as pessoas e carregá-las para serem vacinadas e que isso vai gerar a morte de milhares de crianças. Eu sou de uma geração bem antiga, Larissa não, que teve sarampo, catapora, cachumba e coqueluche. Eu percorri o combo completo. Aqueles que têm mais de 50 anos sabem o que é isto. Meus filhos, nenhum dos 4 teve qualquer dessas doenças. Sorte ou vacina. O certo é que esse mundo da pós-verdade faz com que nós, às vezes, ou uma parte da sociedade, perca a dimensão do certo e do errado. E, novamente, quebra-se a confiança. Ódio, fake news, quebra a confiança. Ninguém sabe mais o que fazer, aparentemente. Uma parte da sociedade é tragada para um mundo em que tudo parece líquido, tudo parece fluido e, portanto, não há referenciais concretos de estruturação da vida em sociedade. E, finalmente, o terceiro fator que quebra confiança e que abala a democracia: crime organizado. O crime organizado faz com que as pessoas deixem de usufruir de direitos os mais elementares. Infelizmente, há casos, vocês sabem disso, de pessoas que são colhidas por balas dentro dos seus lares, no recesso do lar, que, segundo a Constituição, a casa é o asilo inviolável do cidadão. Se a dona de casa está cozinhando no seu lar, para a sua família, e leva um tiro de fuzil, onde está a inviolabilidade deste lar, dessa casa? Então, o crime organizado colocou a violência em outro patamar no Brasil. Não se trata mais... quando eu estudei Direito Civil, nos anos 80, tinha um problema que era clássico, que era a contenda, ou a lide, o litígio entre Tício e Mérvio. Os mais antigos também vão lembrar. Que era Tício e Mérvio disputando a propriedade de uma maçã num galho que pendia sobre o terreno do vizinho. Tício e Mérvio, minha gente, ficaram no século XX, porque hoje os conflitos são coletivos, são difusos, e são de uma intensidade tal que nem no direito civil, muito menos no direito penal, nós imaginássemos que fosse ocorrer.
Porque quando a gente lembra do 288 do Código Penal, formação de banda ou quadrilha, antigamente, associação criminosa, a mudança da terminologia já indica a mudança do patamar da violência. Assim se deu também em relação a toda a legislação e o aparato ferramental tecnológico, policial, judicial, que se organizou em torno do fenômeno do crime organizado. Com uma nota que faço questão de sublinhar, que também é uma novidade relativa no Brasil, que é o domínio territorial. Todos nós aprendemos quais são os atributos da estruturação de uma nação: povo, território, soberania, por exemplo. Ora, se nós não temos soberania sobre uma parte do nosso território, evidentemente se quebrou a integridade da autoridade do Estado Democrático de Direito. E isso está acontecendo, não só no Rio de Janeiro, mas sobretudo, mas não só, em que, por exemplo, as pessoas compram uma casa e, para morar na casa que eles compraram, tem que pagar uma taxa mensal para a milícia. Onde está o direito de propriedade, consagrado desde o caput do artigo 5º da Constituição, aquele que declara os direitos fundamentais? Há pessoas que, para exercer o comércio, têm que pagar taxas. Uma parte, eles pagam os tributos ao Estado, cumprindo o mandamento cristão: dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, disse Jesus Cristo. Mas, além de pagar os impostos ao César legitimado, o Estado Democrático de Direito, tem que pagar taxas paralelas, além do ICMS, ou além do IPTU, além dos tributos incidentes sobre o faturamento, tem que pagar a taxa da milícia. Então, o crime organizado vulnera o Estado Democrático de Direito. Então, nós temos 3 vetores que têm tudo a ver com o sistema de segurança pública. O primeiro, ódio. Vocês sabem, vocês conhecem, vocês têm experiência empírica, como também o governo do Maranhão me propiciou, de coisas banais ou aparentemente banais que se transformam em tragédias. Brigas de vizinhos, brigas conjugais, brigas amorosas, que degeneram para o abjeto feminicídio. Então, nós precisamos fazer com que a sociedade tenha um pouco de ponderação, porque é impossível viver com as pessoas se odiando umas às outras. Fake news. Fake news em si não é crime. Outro dia eu fiz um tweet dizendo: fake news configura crime. Surgiu um longo debate, Marivaldo, de dogmática penal, que não existe a tipificação de fake news. O que eu queria dizer nesse modesto tweet é que o fake news, mesmo que não seja ainda tipificado como tal, tem outras configurações, outros tipos penais que ali se desenham, desde os crimes contra a honra, ameaça, racismo e assim sucessivamente, instigação a prática de crime, apologia a fato criminoso ou apologia a crime. Então, fake news é um problema de segurança pública. Consideremos isto. E o terceiro elemento nem se fala. Nós somos aqueles agentes, nós do sistema de segurança pública, do sistema de justiça, somos aqueles que temos o dever de assegurar a primazia da legalidade definida democraticamente pela sociedade, por intermédio das suas instituições, por sobre essas legalidades paralelas, legalidades entre aspas, claro, ou normatividades paralelas que se estruturam a partir do crime organizado. Para não falar apenas de desafios ou de dificuldades, sugiro um receituário, caminhos que são fruto exatamente dessa observação ou dessa reflexão sobre o Brasil atual. São 4 sugestões. A primeira, nós precisamos ter ponderação, cultivar reflexão, conhecimento e estudo, fazer o que nós estamos fazendo aqui, que é raríssimo. Outro dia eu vi uma foto de um evento, uma foto de cima do evento. Tinha um monte de pessoas no palco falando. Como a foto era de cima, eu contei, 70% das pessoas estavam mexendo no celular enquanto a pessoa falava. Pode ser que, de fato, ele fosse uma pessoa bem chata e desinteressante. Por outro lado, pode ser que seja fruto de uma ansiedade desesperadora. Nós temos hoje ferramentas de aceleração de filme e de áudio.
Você ouve 2 vezes na velocidade, às vezes é a mensagem do filho, de meu Deus, o que esse cão está inventando? Aí bota lá 2 vezes, mamãe, fulano brigou comigo, puxou meu cabelo, meu filho, aí manda um áudio acelerado também para o pequeno, se vire lá. Aceleração de áudio, filme. As pessoas, os atores, as atrizes, os diretores, os roteiristas se dedicam a formar um ambiente, trilha sonora, emoção. O que a gente faz? Bota lá no Netflix 2 vezes a velocidade. Eu quero saber logo o final. As pessoas que querem saber logo o final encontrarão o único final que todos nós temos. Do pó vieste, ao pó retornarás. Então, a primeira sugestão, livro do Gênesis. Então, a primeira sugestão é menos aceleração desesperadora e mais convivência, aprendizado, mais livro, menos tela. Eu li outro dia uma matéria que alguns países estão fazendo funeral drive-thru. É fato. Eu vi a foto, eu li a matéria. Para ser mais prático. Afinal, a pessoa morreu mesmo. Então, ela vem drive-thru, numa janela, o decujus, o falecido, está lá na janela, a pessoa faz uma oração de acordo com a sua fé, abre-se ali uma tela, uma espécie de iPad, ele seleciona a mensagem que já vem pronta. Olha, era gente boa e tal, clica e vai embora. E a família do outro lado recebe a mensagem. Se as pessoas não conseguem comemorar um nascimento e partilhar o sofrimento do luto, que sociedade é essa? Então, a primeira sugestão para nós todos, isso vale para mim também, porque às vezes meus meninos, quando estão brincando, eu ouço áudio 2 vezes, mas está errado, porque a gente tem que dar atenção para nossas crianças, para a nossa família, para os colegas de trabalho, olhar no olho, embora as telas também propiciem isto quando usada moderadamente. As telas podem fazer até casamento, fazem muito divórcio, é verdade, mas se você usa a tela em investigação conjugal, é uma tragédia, não aconselho. E quando a gente faz moderadamente, a tecnologia é uma coisa positiva, sem dúvida. A segunda sugestão é a defesa do nosso instrumento de trabalho, que são as leis, as normas, defesa da Constituição. Às vezes eu me sinto como uma espécie de... Como era o nome daquele cantor de bolero que tinha antigamente, que tinha um vozeirão? O senhor deve lembrar. Acho que é Nelson Gonçalves. Às vezes eu me sinto... eu sabia que o senhor lembrava. Nós somos da mesma época. Eu fico me sentindo um pouco como Nelson Gonçalves, falando disso, Constituição, lei, etc. Porque hoje se criou o seguinte, qualquer norma, ou uma parte das normas, é chamado de censura. Liberdade de expressão. De onde tiraram a ideia que a liberdade de expressão protege você xingar outra pessoa ou você ameaçá-la? Agora está no vídeo, na internet, um vídeo muito atual de ontem, de uma portuguesa xingando uma brasileira, vocês viram? No aeroporto de Lisboa, dizendo, brasileira imunda, suja, alguma coisa desse tipo. E ela diz assim no vídeo, vocês estão invadindo Portugal. Bom, se for isso, nós temos direito por reciprocidade, né? Porque em 1500 eles invadiram o Brasil, nós estamos tudo de acordo. E concordo até que eles repatriem todos os imigrantes que lá estão, devolvendo junto o ouro, de Ouro Preto, e aí fica tudo certo, a gente fica quite. Mas por que isso acontece? Uma senhora jovem, uma jovem mulher, por que isso acontece? Por essa ideia de que vale tudo. Então, por exemplo, internet. Nós debatemos aqui durante muito tempo como regular minimamente condutas como pornografia infantil, como racismo, na internet. Censura. Não pode ter regulação. Mas se não pode ter regulação, vamos admitir que a sociedade construa, aqui na esplanada dos ministérios, um mercado de órgãos humanos. Por que, em nome da liberdade, alguém não pode vender seu rim ou vender sua córnea? Se pode tudo. Se as leis violam a liberdade, se a regulação viola a liberdade, vale tudo. Por que a pessoa não pode comercializar um órgão humano? Por que uma pessoa rica não pode comprar o coração do outro? Pode? Claro.
claro que não pode, pelo menos até aqui, não vi ninguém defender isto, porque há um mínimo ético existencial consagrado em leis. Então, a segunda sugestão é essa. Sejamos um pouco Nelson Gonçalves para defender que a legalidade tem um papel para garantir que a sociedade funcione segundo parâmetros éticos mínimos.